Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jason Moraes. Pessoal, estou aqui em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, com a professora Lucila. Olha aqui, ó, aqui está ela no Senatro. Bom dia! Bom dia! Como vai a senhora? Bem, e vocês como é que estão? Tô bem, graças a Deus. Que bom. Aonde que nós estamos? O que está acontecendo hoje aqui? Nós estamos no CTG Presília do Rio Grande e onde está sediada a realização do 16º Senatro, ou seja, Seminário Nacional e Encontro do Cone Sul sobre Tropeirismo. 16º Senatro e 13º Encontro do Cone Sul sobre Tropeirismo. Olha só. E no como... CTG Presília do Rio Grande, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Muito bem. E como que começou o Senatro? Por que do Senatro, professora? Olha, a questão do Senatro é bem interessante. Eu sempre me chamou a atenção os mangueirões de taipa, que nós vamos visitar no dia 1º até, em São José dos Ausentes. Hoje, São José dos Ausentes. Na época, 1992, era o 3º distrito de Bom Jesus. Esse emancipou depois, bem depois. Então, eu fui acompanhar, a pedido da secretária de Educação da época, a professora Elaine Graziotin Dutra, o professor Rio Pardense de Macedo, de Porto Alegre, que ele queria conhecer as mangueiras de taipa, né? Então, eu fui acompanhá-lo e conversamos, trocando ideias e tal, e eu disse para ele, olha, eu gostaria de fazer um evento, um encontro, alguma coisa para saber a origem dessas mangueiras de taipa, porque são 4 mangueirões, mais ou menos 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros de distância uma da outra, que segundo alguns cabem até 1000 cabeças de gado vacum dentro, outros que cabem menos, mas enfim, cabe um número bastante elevado. Por que foram construídas? Aí ele me disse assim, olha professora, se a senhora fizer sobre esses mangueirões, a senhora vai fazer um encontro e vai possivelmente não chegar a um resultado de saber quem ou o que, porque não tem registro. E realmente nós fomos pesquisar e não tem registro, no registro oficial, nos arquivos, não tem. Aí, por que a senhora não faz então um encontro sobre a atividade que possivelmente deu origem a esses mangueirões, que foi o tropeirismo? Que aí a senhora vai ter muito assunto para falar. E realmente, aí voltamos, conversando com a secretária de Educação, a professora Elaine, ela achou a ideia boa. Aí, mas claro, tinha que ter o aval do prefeito, né? Fomos falar com o prefeito, o doutor Geraldo Graziotin, Spinelli Graziotin, e ele ouviu e achou uma coisa interessante fazer esse estudo. Bueno, aí o que nós pensamos? Tá, vamos fazer, mas Bom Jesus, um lugar pequeno, desconhecido, né? No interior. Poucos tinham ouvido falar, a não ser nas redondezas. Quem é que vai vir? Né? Aí pensamos e chegamos à conclusão que nós precisávamos procurar uma universidade. E a universidade nossa, vamos dizer, que dos campos de cima da serra, estava ligada a UX de Caxias do Sul, que agora tem o campus de Vacaria, mas na época não tinha. Aí fomos conversar com o pró-reitor de extensão e ele perguntou assim, como é que vocês querem fazer um seminário se vocês não têm hotel? E era verdade, nós tínhamos um hotelzinho simples. Bom, nós já temos a solução, que é hospedar em casas de família. E a comunidade apoiou e recebeu os palestrantes. Que ano isso? 1992, abril de 92. 30 e poucos anos atrás já. 30 e poucos, 32 anos, 33 anos, né? Olha só. Aí, quando a gente se ligou, então a UX dá o apoio. E aí começamos a fazer a orientação, o apoio da UX. Aí fomos procurar orientação de como organizar um evento. Porque a gente tinha a prática de organizar seminários regionais, encontros regionais de professores, mas nada da envergadura que nós inventamos, né? No seminário já partimos para nacional. Porque a gente pensou assim, bom, vamos fazer regional, vamos. Daqui a pouco, não, mas agora, bom, esse regional é bom, vamos fazer o nacional. E leva a nossa ideia, não, vamos fazer já nacional. Aí conversamos com a professora Vera Barroso,
que já tinha organizado o primeiro encontro Raízes dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Um evento muito interessante que ela fez durante 30 anos, 30 encontros. E aí para nos orientar. E ela nos deu apoio, nos deu orientação desde o início. Bom, aí tinha a questão de salão, também que a gente também não tinha essa prática. Aí fomos à procura da professora Norma Mesch, que era professora da Faculdade de Turismo da PUC de Porto Alegre. Ela conversamos, não, eu levo as minhas estagiárias que têm que fazer estágio de salão, no caso de eventos, e dou um apoio para vocês. E começou assim. Nossa, que coisa boa. E aí tivemos o apoio então da Vera, da professora Norma, da secretária de Educação, da administração como um todo, né? Porque aí envolve toda a secretaria. E o primeiro evento a gente fez no Clube Santa Cruz, é um clube social. O segundo evento, eu acho que já foi aqui no CTG. Eu acho que foi aqui. Porque é esse maior. Sim. Pois é, e você veja bem, o tema tropeirismo, como ele é amplo, né, professora? Como ele é profundo. Quando se começou lá atrás, a professora Lucila não tinha noção do tamanho desse. Não, jamais. Aí me pergunto, você tinha noção que iria chegar a esse ponto? Claro, você queria alguma coisa, sempre acha que é uma criança, né? Vai crescer. Você tem um sonho. É o sonho, né? Vai crescer. Mas jamais, na minha cabeça, queria chegar ao que chegou. Eu estava vendo aqui, tem pessoas da Argentina. Lucila, Opa, tudo bem? como é que vai? Uma coisa, quem é o técnico aí? Técnico? Tudo bem. Aquele gordinho. O gordinho? É. Como é o nome dele? Para mim não Guilherme. Tá. Guilherme. Então, tem pessoas aqui de vários estados do Brasil, da Argentina, do Chile, é isso? Hoje não temos do Chile. Aliás, vai ter Palestrante, né? Palestrante online. Inclusive tem um palestrante que está nos Estados Unidos. Nossa, mas que coisa. Ou é no Texas. Eu não tenho certeza. É a professora Vera que fez o E me contato. conte uma coisa, qual a importância que você acha hoje? Quanto mais eu estudo, mais eu entrevisto pessoas do tropeirismo, mais eu entendo a grandeza de tudo isso. E as pessoas não estão se dando conta disso, né? Não, quer dizer, as pessoas estão se dando conta, mas elas deveriam dar muito mais valor. O que eu vou te dizer? Olha, na realidade, a gente não... Como eu te falei antes, tu sonha que se expanda, né? Que cresça. Mas que chegasse a se tornar algo assim... Com o tamanho que está, eu acho até meio assustador. Porque a responsabilidade cada vez é mais. Claro, aí, como era nacional e do Cone Sul, a gente começou a fazer os contatos e como vem pessoas, ouvem, entram em contato, olha, ou diz assim, olha, fulano já assistiu uma palestra do Mato Grosso, que é o caso da Dilza, que está aqui hoje. Foi o Walter que a conheceu, eu acho que foi sim. E aí você vai convidando essas pessoas e a coisa foi se espalhando. E posso dizer assim, para Bom Jesus foi muito importante, porque Bom Jesus era conhecido na região. Hoje ele é conhecido internacionalmente. Porque dentro do Brasil, claro, não vou dizer que em todos os estados, mas uma grande maioria. Já participou Bahia, já participou... Ai, agora não me ocorre. Bom. Escute, e vai ter pessoas, vai ter... de quanto em quanto tempo que acontece? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Ele veio de 92 até 2018, foi independente. 2 anos. De governo. 2020 estava tudo pronto. Por sorte, não tínhamos comprado as passagens aéreas. Entrou a pandemia. Março. Estava tudo pronto aí, claro. Não podia, né? Cancelou, enfim. Aí assumiu o novo governo e aí, na época a administração, então, de 21 a 24, achou que, não sei porquê, que não era importante, enfim, essas coisas de política que a gente não entende. Entendi. Aí não teve, agora tá voltando com força total. Agora. Mas aconteceu o seguinte, o Cruz Alta, em 22, fez o evento. Cruz Alta nos deu apoio através do Rossano Cavalari, ligado à questão de cultura, de turismo de Cruz Alta, e que vinha sempre aos Senatos, e nós fizemos lá. Foi muito bom esse Senato em Cruz Alta também. E depois aí, 2024, não foi feito,
né? Ô, professora, me conte E aí começou esse ano de novo. me conte com uma coisa, força. qual que é a história de tropeirismo que a Lucila mais gosta? Qual que é a parte que te chama, que te encanta, assim, para você compartilhar com nós? Começa o seguinte, meu avô era tropeiro. Eu tenho uma raiz, meu avô era tropeiro de gado vacum. Ele tropeou 25 anos e amealhou o que ele conseguiu para sua subsistência e deixou de herança, foi tropeando gado vacum de Bom Jesus para o matadouro modelo que tinha em Guaíba, próximo a Porto Alegre, né? Então eu sempre tive a curiosidade de conversar com ele, muito jovem, eu não me dava conta da importância. Mas depois, conversando com meu pai, por onde é que ia, como é que era, a importância, essa coisa toda, a gente foi entendendo. Então essa parte eu gosto muito. E eu gosto também, não sei, eu gosto de tudo, bem da verdade, porque é tão amplo. E a relação entre, não pode muito diferenciar, a economia, a cultura, a miscigenação, tudo isso aconteceu através do tropeirismo, né? Mas eu acho assim de muito, muito importante também, porque tem o tropeirismo de distância, as mulas chucras, né, as mulas soltas, enfim. Aliás, o Walter sempre me corrige que todas elas são soltas, porque nenhuma vai amarrada. Mas de vez em quando eu uso o termo solto, mas na realidade seria isso. As mulas arreadas. Por quê? As mulas arreadas, o que é a mula arreada? Eu chamo também de tropeirismo doméstico. A manutenção das fazendas. Sesmarias, o que tinha? Que se dividiram em fazendas também, mas eles tinham só a subsistência. Eles tinham as lavouras de subsistência, eles matavam o gado para a sua subsistência, eles trabalhavam com couro, mas eles tinham que buscar em outros lugares, né, o que faltava. Então, por exemplo, Bom Jesus, a região dos Campos de Cima da Serra, não é só Bom Jesus, São Francisco de Paula, Vacaria e outros municípios, eles trabalhavam. Bom, nós temos aqui o quê? Tudo sazonal. O queijo, o pinhão, o charque, não era tão comum, mas tinha também. O couro, se dizia, falando com pessoas, eu fiz muita entrevista de memória oral com pessoas com mais de 80 anos, que o gado valia, uma determinada época, valia mais morto do que vivo, o gado vacum, porque o couro era de suma importância. Então não importava do que morria, se você ia pegar uma doença tirando o couro daquele bicho, vamos morrer de carbúnculo, que é uma doença bem comum do gado, era bem comum, né? Uhum. E aí tirava o couro e vendia, porque tudo era feito com couro, não tinha nada sintético, né? Aí então levava o couro, o queijo, como eu já falei, o charque e o pinhão, e trazia o que faltava. Se levava para a gente de serra abaixo, embaixo da serra, no litoral, né? Uhum. Tu buscava o açúcar, tu buscava o polvilho, tu buscava a cachaça, que sempre vinha o corotezinho de cachaça, né? Afinal, ninguém é de ferro. E o que faltava a gente ia trazendo. Se levava para Caxias, trazia. Tanto teve lojas de Caxias que abriram mais próximo à região dos Campos, para facilitar. Com isso, também aconteceu a questão da interação. Por exemplo, o pessoal daqui ia a Três Forquilhas buscar melado, buscar açúcar em polvilho, fez contato com os alemães, que já tinham as famílias também bem mais, vamos dizer, os troncos já tinham vários filhos que também tinham que procurar locais para si, porque Três Forquilhas não tinha muito espaço físico, eram colônias, né? Aí o que isso? Mas lá em Bom Jesus os campos são mais baratos. Troca de ideias. Então, o tropeiro levou a informação e os alemães vieram pelas informações dos tropeiros. Ali no final de 1800 vieram as famílias, vou me lembrar, de Jacob, Kramer, Becker, Titbull, as que eu me lembro assim, mas teve outras também. Inclusive a família do meu marido, Finger, mas veio, Finger, nós dizemos aqui, seria Finger, mas a gente fala Finger. Vieram mais aqui da Capela da Luz, já Vacaria, né? Bom,
Aí iam para Antônio Prado. Por exemplo, a grade da cadeia de Bom Jesus foi comprada em Antônio Prado e veio em lombo de mula. Está ali para quem quiser visitar. Veio em lombo de mula. Aí buscavam principalmente a farinha de trigo, que tinha o moinho, e outros produtos que tinham... Olha só, então a senhora trouxe, por exemplo, para mim, que sou novato no assunto, informação nova, o tropeirismo doméstico era um... E tinha o tropeirismo também, claro, esses de longa distância, mas tinha aquele tropeirismo do, assim, pelo que eu entendi, entrevistando as pessoas, o tropeirismo dos órgãos oficiais, o correio... Ah, sim. O que mais que tinha? Bom, aí vamos ver, lá de Antônio Prado, ficaram sabendo que em Bom Jesus, casas de comércio tinham 2 fracas, faltava celeiro, faltava ferreiro, faltava os ofícios. Cartório. Não, ofícios. Ofícios. Ofícios, sim. Não oficiais. Entendi. Ofícios. Aí tá, a família lá em Antônio Prado. Bom, lá a pessoa era ferreiro. Tinha 4, 5 filhos homens. Manda um pra lá pra ser Vamos ferreiro lá. Vai ser ferreiro lá em Bom Jesus. E aí vieram esses ofícios para cá. E aí vieram os italianos. Então teve essa miscigenação, mas aconteceu uma coisa diferente. Do que pai? Não. Tô aqui o tempo que a senhora quiser. Tá lindo. Então o que acontece? Normalmente, por exemplo, por exemplo, Bento Gonçalves foi de Caxias, foram para Bento Gonçalves, italianos, e se formou um núcleo italiano, né? Se você pegar Nova Petrópolis, foram alemães e formou um núcleo de alemães, uma cultura alemã, com uma língua. Quantos alemães, italianos vieram para cá? Teve também franceses, teve um russo, mas assim foram pessoas, não foi núcleo mesmo, vieram por vários motivos. Acontece que eles chegaram aqui, eles tinham que aprender a língua daqui, porque nós não falávamos italiano, nós não falávamos alemão, nossa língua era português, português de Portugal, meio adaptado à nossa audição, uma série de coisas assim. Adaptado até ao castelhano também, né? Um pouco disso também. Aí as pessoas vinham para cá, mas elas tinham que conversar, eles tinham que comercializar. Os italianos vieram mais para a área do núcleo urbano, mas eles tinham que comprar e tinham que vender, né? E aconteceu uma coisa, o dinheiro, a moeda, estava muito mais com o italiano, eles tinham mais moeda, dinheiro, vamos dizer assim, do que o dono de uma grande fazenda, porque era sazonal. Então, muitas vezes ele tinha que pedir dinheiro emprestado para aquele colono pobre que veio lá de Antônio Prado para manutenção da sua fazenda. E se criou um sistema do comprar fiado. O que era o comprar fiado? Seria o comprar a prazo. Eu compro e te pago na safra de vender o gado. Então era bem... O gado gordo de maio, sei lá, de fevereiro? Não, a época de vender o gado. Não me lembro, não era no inverno, isso é claro que não. Na saída do verão, antes de entrar o inverno, dependia, né, do tipo de gado que criava. Então, eles iam e vendiam esse gado e aí pagavam. Inclusive, isso é a minha família. Minha mãe, por exemplo, fazia queijo. E meu pai plantava parece mentira, mas na Serra das Antas, meu pai plantava trigo. Tirava trigo de caminhão para vender, depois levava para Galópolis, que era o moinho de trigo. E mais ou menos, no geral, era assim. Aí, quando fazia a safra, e quando vendia o gado, quando vendia o trigo, vendia o queijo, pagava a loja. Que incrível. Incrível, né? E aí o que aconteceu? O alemão e o italiano, os troncos continuaram falando a sua língua, mas os filhos não. Então, se você vê aqui em Bom Jesus, Ninguém fala alemão e italiano. Não aprenderam. Algumas vezes a gente conversa, é uma lástima, mas na época
era mais fácil, era o que se tinha. Ia para a escola, ia português, né, e tal. Pois é, e professora, e a senhora convivendo com esse pessoal em todos esses encontros, você veja bem, é uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, do tropeiro de Sorocaba para cima. Já passou muita gente aqui falando como que era esse tropeiro, como que era essa região lá, assim, Bom, pelas informações que a senhora tem. É muito amplo isso, né? Para dizer assim, eu não teria... Se for dentro do Rio Grande do Sul, já tem variação, né? Já tem variações, claro. E eu, por exemplo, não tenho este conhecimento profundo. Tu terias que falar com o Geraldo, com o Henrique, o próprio Luiz Antônio, na questão que chegou agora, da genealogia. Ele é um expert em genealogia. Porque, falando nesses que vieram para cá, a miscigenação foi tão grande que hoje, se tu me disser, Lucila, quem é descendente? Me diga um descendente só de alemão. Puro. Puro. Não tem. Não sei. Só de italiano. Não, casaram italianos com português, com alemão. Indígena, negro. Negro nem tanto, mas também teve uma boa influência do negro. Nós não podemos esquecer o negro. Esses são os que vieram, como eu falei, o italiano e o alemão, eles vieram se radicar aqui por necessidade para... Mas o negro estava aqui como escravo, teve o escravo. E não vão me dizer, como o professor Paulo falou, que a escravidão nos campos de cima da serra era mais amena. Mais amena, só que tu diga que tu não tem liberdade, já a amenidade não é tanta, né? Talvez um pouco mais, porque tivesse um pouco mais de liberdade, porque andava a cavalo, porque conviviam mais com o patrão nas suas andanças, no seu trabalho, mas eu não saberia dizer não. E o indígena que está aqui, ele vai sendo massacrado, né? Ele vai desaparecendo. O indígena, nós temos aqui casas subterrâneas, aqui perto, que são ou chamam buracos de bugre. Nós temos vários. E onde é que eles foram? Eu não saberia dizer de quem é descendente de indígena. Não saberia, não. Desapareceu. Então, e os moradores, que eram os moradores primitivos do local, né? Que eram os primitivos, eram os que estavam aqui desde sempre. Olha só. Pois é, e o tropeirismo, ele tem muito forte dentro do português, né? né? O tropeirismo, ele é mundial. Tu não pode dizer que este ou aquele povo não teve tropeirismo. De este ou aquele animal, desde tropeirismo de ganso, de porcos, de qualquer tipo de animal domesticável, ele foi tropeado. Em alguma época, em algum lugar. Né? É uma coisa certa. E então o tropeirismo é... E outra coisa que aconteceu muito, eu acho que me perguntaste antes, o tropeirismo bem... Eu falei nesse tropeirismo doméstico, de mulas arreadas, tá? Mas tem aquele tropeirismo muito comum nos campos, que é o de levar de uma invernada para outra, uma tropa de gado. Meio-dia, um dia, 2 dias, né? Dentro da fazenda. Depende. Ou até sai de manhã, leva lá na serra. Comum. No campo, na época do inverno, se levava o gado para a serra, na costa do Rio das Antas. Isso minha família fazia e se mudavam para lá. Tinha o rancho lá e moravam lá, tempo de inverno. E depois, por quê? Com isso dava uma sapecada no campo, chamava-se na época queima, hoje se chama sapecada. Se dava numa invernada hoje, num ano, no ano seguinte a outra invernada, né? Para ver uma melhor, não sei, melhor distribuição. Limpeza, né? O meu avô falava limpeza do terreno. Limpeza. E até por causa dos animais, né? As perdizes, as aves, os micro-organismos mesmo, né? Então, eles iam ser depois, não sei o que aconteceria bem. Então, esse era um tipo de tropeirismo. Também, por exemplo, tu levava esta invernada aqui, eu quero tirar o gado daqui por um motivo, o gado de cria, por exemplo. Eu quero deixar os bois de um ano nessa invernada. E eu levo as vacas de cria para aquela invernada. É um tipo de tropeirismo, é uma tropeada que se fazia. Quando se vendia um gado também, às vezes para os próprios vizinhos, acontecia isso. E
Mais ou menos, vamos dizer, levava o queijo. Era uma tropiada que normalmente já ia para outro município. Pinhão, o charque. Eu acho que, de um modo geral, é mais ou menos isso. Muito bem, não, tá ótimo. Me conte uma coisa. Tu me falaste a questão lá de Sorocaba. Aham. Olha, eles tinham diferenciado o seguinte, Sorocaba, ele foi uma... lá foi mais de muar. Levavam um muar vindo da Argentina. Tu viste que ele falou, né? O rei proibiu não se criar mais mulas. Aí surge o ouro lá em Minas Gerais. Aí tinha que ter bicho para levar essas mulas, né? Esse ouro de um lugar para outro. Claro que levaram, uma época, quem levou foram os escravos. Mas morriam, dá o peso muito menor. Uhum. Então, comercialmente, e o escravo era uma peça cara. É chocante a gente dizer isso. Nossa, mãe. Se é chocante, a gente fica horrorizada, até para contar, não me sinto bem. Mas é a realidade, aconteceu, não quer dizer que a gente ache que era certo, que está bom, que não sei o quê, não, era horrível. Mas é uma realidade que aconteceu, né? Então, aí iam daqui os muares, normalmente depois eram contrabandeados da Argentina, faziam todo o caminho até Sorocaba e tinha a feira. Como vamos dizer, tem a feira de esteio, tu já conhece, que ouviu falar, né? Que são vários produtos que vão naquela feira. E as pessoas vão lá, eu quero comprar ovelha, eu quero comprar isso e aquilo. Eles levavam as tropas de mula e tinha ao redor de Sorocaba as invernadas de engorda. Então tu leva uma tropa de muar daqui, chega lá cansada, né? Magra, o preço não vai ser bom. Então eles arrendavam e deixavam lá, levavam, por exemplo, se a feira acho que era em maio. Quem sabe bem isso é o Sérgio Coelho, tem um bom conhecimento disso aí, que ele é de Sorocaba, o Geraldo também, Bonádio. E aí eles chegavam lá, deixavam invernando, se era a feira era em maio, março, abril, chegava março, para dar uma ajeitadinha nas mulas. Para as mulas ficarem engordando. Aí chegavam, mas com a feira de Muares, tudo convergia para lá. Então, era joalheiros, era costureiros, era tecidos, era prostituição, tudo era comercializado, né? Tudo que poderia ser vendido. Tu imagina esses homens que tinham tropeado 6 meses. Não, bom, 3 meses daquilo lá? Se fosse 2 ou 3 meses. Chegavam lá, vendiam, tinham dinheiro, compravam o que precisavam, traziam os presentes para as famílias, compravam de tudo, os utensílios domésticos, tudo era vendido lá, tudo. E aí também tinha a sua vez na prostituição. Então também tinha uma rentabilidade nesse aspecto. Horrível, horrível, mas era. Tinha. E não vamos longe, você veja bem, o ser humano ele não muda muito. Não tinha o jogo de carta, tipo cassino, tinha né? Os cassinos, os teatros, os shows. Era uma vida riquíssima, culturalmente muito grande. Depois, claro, começou a entrar, aí tem uma outra história de quando começam a querer modernizar, por causa da sujeira dos animais, aí começa a industrialização, uma série de outros aspectos, né? Que não é o caso. E aí essa feira, eu acho que uns 100 anos ela dura. Olha só. Você imagina uma feira que dura um século, né? Nós estamos falando da Esteio, que não sei quantos anos, deve ter seus 50 anos, uma coisa assim. Por aí. E como teve a feira de Salta, na Argentina, onde eram comprados os muares e trazidos. É mais ou menos isso aí. Então aí, em Sorocaba, depois o que eu fazia? Aí eu comprava, eu era atravessadora, né? Comprava de quem levou daqui, e você precisava para as minas, aí comprava, porque as mulas eram consideradas chucras, tudo bem. Mas acontece que com essa viagem, elas chegavam lá bem mais mansas, né? Inclusive tinha, dependendo, tinha domadores que iam domando esses animais na estrada. Eu escutei a história disso. Né? Aí chegava lá... Uma mula mansa domada valia muito mais, né? Muito mais. Aí, mas também tinha as pessoas, os comerciantes, enfim, iam lá, compravam um lote, sei lá, de 20 mulas, sei lá de quantas, né? Dependendo da possibilidade. Amansava
para arrear, para depois levar para as minas. Então, já ela ficava usando, dependendo do... Como é que eu vou te dizer? Aqui nós já usávamos as buracas, como é que chama? Os cestos, que tem outro nome lá, que agora eu não lembro. Jacá? Jacá, os jacás, enfim, as canastras que eram para caixeiro viajante, elas eram habituadas a usar esse tipo de material, né? De ferramenta para eles. Muito bem, é isso aí. Pois é, e a senhora falou uma coisa, você veja bem, como a prosperidade, eu andei um pouco que eu entrevistei, como a prosperidade ela andou com o tropeiro, aquele tropeiro que soube guardar dinheiro, ele prosperou, ele comprou fazenda, ele virou alguém de posse na sua região. Claro, ajudou muito, aquele que conseguiu fazer um bom negócio. Agora, nunca não. É pouco falado da mulher. Ah, é? E daí? A mulher tropeira. Não é só a mulher tropeira. Claro, nós tivemos mulheres tropeiras, muito mais, um tropeirismo assim mais por necessidade. Aqui em Bom Jesus, nós tivemos ali no litoral, nós tivemos pessoas que por doença do marido, por morte do marido, ficaram viúvas e tinham que continuar vindo buscar, sustentar a família. Mas essas mulheres, de um modo geral, recebiam apelidos pejorativos. A Bentona, a Isabelona, era pejorativo muitas vezes. Aqui nós tivemos a dona Benta, e ela fazia o tropeirismo de manutenção da fazenda e sustento dos filhos e tudo. Ela primeiro começou aí com peão, depois os filhos foram ficando mocinhos que tinham condições de ajudar, porque o marido dela ficou com um problema meio que entrevado, não sei que doença ele teve, e ela sustentou a família. Eu entrevistei muito a dona Benta, muito, muito, muito rico que ela nos informou. Então não era muito comum, mas a mulher ficava em casa. Tu pensa bem. Agonia, né? Não, agonia só. Você imagina, meu marido viajou, vai levar 2 meses para voltar, ou 3 que seja, 2 meses, pouco tempo. Mas eu tenho uma fazenda para manter, eu tenho o gado para cuidar, eu tenho os filhos pequenos, eu tenho os peões, eu tenho todo o trabalho de administração da propriedade, grande ou pequeno, dependendo do poder aquisitivo de cada um. Então, essa mulher, ela ficava em casa e ela administrava a casa. Ela administrava a propriedade. Tem pessoas ali, ela ia para o campo, estou falando região Campos de Cima da Serra, tá? Porque na fronteira era mais eletizado. Né? Tanto, por exemplo, para nós, a casa é aqui é o galpão, perto. A fronteira não. O galpão, a casa do fazendeiro, pelo menos do forte, né? Sim. Fica aqui. E lá, quer dizer, quem chega não vai chegar direto na casa. Vai chegar no galpão. O galpão está lá. Então tem todos esses regionalismos, né? Mas de um modo geral eu acho que é isso. Olha só. E a senhora trouxe esse da mulher. Sabe que eu nunca tinha escutado. Mas olha... E foi muito forte. Porque a mulher, como sempre, com o seu protagonismo muito forte. Porque se uma mulher não fosse boa... administradora... A casa ia passar... Os filhos iam passar por dificuldade até de fome, né? Digamos. Claro. Aí, vamos dizer, a vaca vai pro brejo. Verdade. Qual que é um conselho de vida que a senhora deixa para as pessoas, assim, para as novas gerações? O que a senhora gostaria de dizer para o povo? Difícil, né? Olha, eu acho que a gente tem que dar muito mais oportunidade para os jovens, porque nós mesmos somos culpados do desconhecimento deles. Porque eu sei, meus filhos até que sabem que já estão com 50 anos, mas e meus netos? O meu neto adora essa questão de campo, eu tenho um neto. A neta, mais ou menos. Então eu acho que a gente tem que passar para os jovens e que eles valorizem essa tradição. Que não precisa que eles sigam, mas que eles conheçam e vejam, façam a comparação. O que melhorou, o que dificultou, quais as vantagens e as desvantagens. Eu acho que isso a gente tem que conversar muito com os jovens.
É isso aí. Muito bem. Obrigado, viu? Vamos almoçar. Vamos almoçar. Muito obrigado. Que Deus abençoe a senhora. Um abraço. Igualmente. Deixa eu pegar aqui, com licença. Aqui. Ai, eu ainda tô com isso. Tá beleza. droga. Valeu, um abraço. Pessoal, vocês estão assistindo, deixa o like aí, compartilhe, se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim. Um abraço e até a próxima. Pessoal, estive aqui com a dona Lucila, olha só, no evento Senar, Seminário Nacional do Tropeirismo, gente. Tá bom? Um abraço. Vamos almoçar.